Então agora, abra a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 38. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Muito forte. A palavra de Deus está dizendo que a pessoa justa não vive por aquilo que ela vê com os olhos da carne. Ela vive e anda com aquilo que ela vê com os olhos da fé, como Abraão. Vou ler de novo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Olha, o justo viverá pela fé, mas todo mundo tem fé. Até hoje, sociólogos, antropólogos e arqueólogos, historiadores e pesquisadores no mundo todo jamais conseguiram encontrar uma só etnia, ou povo, ou sociedade que não tivesse fé. Porque ter fé faz parte do ser humano. Até uma criança tem fé. Até uma criança tem fé. O justo viverá pela fé, mas qual fé? Porque se você passar por uma criança que o Papai Noel vai vir de madrugada trazer o brinquedinho dela, ela vai ter fé que o Papai Noel vem e o brinquedo vai chegar. Mas a fé da criança no Papai Noel é uma fé certa? Não é. Então, que fé? O justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ter fé. Mas fé no quê? Porque tem muita fé errada. Tem gente, como eu vi na África, na vez que eu estive lá fazendo uma cruzada, eu fiquei estarrecido com os costumes daquele povo, várias tribos, várias etnias no mesmo país, vários idiomas na mesma nação, mas todos tinham a mesma fé. Acreditavam nas rochas, que tinha um espírito que habitava dentro das pedras, e se eles se ajoelhassem e clamassem com fé para aquela entidade que estava dentro das pedras, eles seriam atendidos. Outros acreditavam que tinha uma entidade dentro de cada árvore. E se a pessoa se ajoelhasse em frente da árvore e ficasse com fé, fazendo o seu pedido, iria conseguir. Outros acreditavam na água, como até hoje tem gente que acredita que há deuses nas águas. A deusa da água, por exemplo, né? Os gregos acreditavam também. Então, os povos sempre tiveram fé. Mas a que fé que a palavra de Deus está se referindo aqui? Porque se eu tiver uma fé errada, ela vai me levar para um desastre. Qual é a fé? Então não basta apenas ter fé, escute isso. Não basta apenas ter fé. É preciso você ter a fé correta. Um dia Pedro falou assim: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz de um dia para a noite. Olha só, Senhor, o que Jesus disse para Pedro? Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Esses falsos curandeiros que dizem receber espíritos de médicos que operam. Muita gente ia lá para Goiás atrás de um certo curandeiro que era um ator, né? Revirava os olhos, enfiava tesoura no nariz dos outros. O pessoal estava lá cheio de fé, passava o dia inteiro e até semana naquela cidade. Mas era uma fé correta? Hoje todo mundo sabe que ele era um grande vigarista, não é? Então muita gente é enganada com a falsa fé. Em que você tem fé? Você acha ridículo um africano ficar na frente de uma pedra rezando ajoelhado? Mas hoje em dia não tem muita gente se ajoelhando na frente de ídolos de pedra? E pedindo com fé? Você acha ridículo alguém acreditar
né? Que tem um espírito nas águas, mas no final do ano e no ano novo não tem um monte de gente fazendo oferendas para uma deusa do mar? Mandando flores, barquinhos, alimentos, bebidas? Hoje em dia não é a mesma coisa? Qual a diferença entre a maior parte do povo brasileiro e os povos da África, em termos de fé? Uma fé totalmente desviada da verdadeira fé. É uma semelhança muito grande entre os costumes brasileiros. O brasileiro acredita em tudo. É um povo místico. Tudo bem. Continue com o misticismo, acreditando em fitinhas milagrosas amarradas no pulso, bolsas douradas que vão te encher de dinheiro. Continue acreditando nessas coisas, lencinhos milagrosos. Você não é diferente dos africanos, não. Ah, mas eu sou evangélico. Pois é. E você está com uma varinha de bambu, vai lá nas Casas Bahia e bate com a varinha. Essa geladeira é minha. Está botando fé na varinha. Eu não vou dizer o nome. Hoje ela é pastora da Paz e Vida. Mas antes de vir aqui para Paz e Vida, ela pertencia a uma outra igreja. Uma igreja cheia de objetos milagrosos, que simplesmente fez uma troca de ídolos, porque antes ela acreditava na Aparecida, acreditava em santos, conseguiram convencê-la a tirar todos aqueles santos, mas trocaram os ídolos dela. Ela tinha dentro da gaveta do criado mudo, ao lado da cama, na gavetinha, um monte de pétalas secas de uma rosa que ela pegou numa igreja, porque foi lá e disse que a rosa era ungida. Mesmo depois que a rosa secou, ela ficou guardando aquelas pétalas ali, porque achava que as pétalas eram sagradas. A pessoa fica com aquelas pedrinhas para derrubar gigante, ela está igual o povo da África, acreditando em pedra. Está com aquela pedrinha lá e não joga fora de jeito nenhum, porque pensa que aquela pedrinha é sagrada. Escuta, que fé é essa, gente? Essa é uma fé em Deus? Não é uma fé em Deus. Pessoa que acredita em ídolos, imagens, não é fé em Deus. E veja, quando o próprio Senhor desceu no Monte Sinai e entregou a revelação da sua palavra, Ele mostrou qual é a verdadeira adoração, e uma das coisas mais contundentes que Deus disse, e isso já tem mais de 3.500 anos, e é impressionante que as igrejas ainda não se converteram à palavra de Deus, igrejas que até dizem que são cristãs, mas Deus falou lá, no Monte Sinai, e mandou escrever para não ficar só na palavra, mandou documentar e falou isso 2 vezes, inclusive no livro de Deuteronômio, não foi só no livro de Êxodo, capítulo 20, não. Deus volta a repetir, Deus diz assim: não farás para ti imagem alguma de escultura, semelhante ao que existe em cima no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam a minha palavra. E como é que a humanidade hoje em dia está nesse erro? Eu vou contar para você a história de um monge agostiniano que no ano de 1508 fazia parte de um lugar ali, né, dessa associação agostiniana. E ele queria ser um bom sacerdote, queria. E ele fazia tudo o que aprendeu naquela ordem, naquele mosteiro dos agostinianos. Ele fazia tudo. Ele fazia penitências próprias, dormia no chão, se açoitava com um chicote para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, então ele se espancava muito. Fazia muitos jejuns prolongados, pegava o seu colarzinho de contas ali, fazia centenas e centenas de rezas repetitivas, tudo para agradar a Deus. E na igreja onde ele estava, tinha muitas relíquias, e ele venerava não só as relíquias, mas também os ídolos que estavam dentro da sua igreja, porque tinha um santo que era para calo, tinha um outro que era para artrite, um outro que era para reumatismo, um outro que era para doença respiratória. Então,
um monte de santos que ele idolatrava. Se ajoelhava, servia, fazia tudo o que o seu vigário-chefe ensinava. Mas ele não se sentia salvo. Vivia atormentado, vivia infeliz. Os superiores dele se reuniram e disseram: seria tão bom que ele fosse para Roma, porque a hora que ele chegar na cidade santa, ele vai se sentir muito melhor com a sua fé católica. E mandaram ele para Roma. Ele era muito culto, falava grego, hebraico, falava outros idiomas também, latim. E mandaram ele para Roma. Quando finalmente ele chegou ali em Roma, ele ficou assustado com o movimento, a agitação da cidade, porque onde ele vivia era um lugar mais pacato, tranquilo. E ele viu um monte de coisa em Roma. Mas o superior dele, antes de mandá-lo a Roma, falou: olha, eu já estive lá várias vezes, você não pode deixar de visitar alguns lugares, tá? Você tem que ir numa igreja que tem a cabeça do João Batista, porque ao se ajoelhar em frente à cabeça do João Batista naquela igreja, você vai ficar livre de 500 anos no purgatório. Falou para ele: você também tem que procurar uma igreja lá em Roma, onde estão as relíquias de Pedro e de Paulo. Você vai encontrar um muro com 2 cruzes de pedras. Atrás da primeira cruz estão as relíquias de São Pedro, e atrás da segunda cruz estão também as relíquias de São Paulo. Um ato de fé ali, olha isso, ó. Um ato de fé que você fizer ali, uma reza, uma oração, se ajoelhar, você vai ficar livre por 17.000 anos das chamas do inferno. Ah, também, não deixe de procurar a igreja que tem uma das 30 moedas que Judas recebeu para vender Jesus. Um ato de fé em frente àquela moeda, essa moeda de prata, uma única moeda, vai te livrar e te dar 14.000 anos de indulgência, quer dizer, de perdão. E procure também uma outra igreja, onde tem a escada santa. Essa escada, em Roma, hein? Jesus foi julgado em Jerusalém. Essa escada é a escada que Jesus subiu, o superior dele falou. É a escada que Jesus subiu quando foi no palácio de Pôncio Pilatos. Se você subir cada degrau ali rezando um Pai Nosso, você vai ter uma indulgência de 9 anos. Por cada degrau. Por cada degrau você vai ter 9 anos de perdão. Mas tem que rezar um Pai Nosso de joelhos em cada degrau. E no degrau que Jesus caiu, veja, 15 séculos depois de tudo, estão falando isso para ele. E no degrau que Jesus caiu, tem uma cruz de prata. Beije aquela cruz, porque a indulgência vai ser dobrada. E ele foi para Roma, foi em todos esses lugares, fez tudo isso. Aí ele está passando em frente a uma igreja que tem uma multidão e um balcão na frente. Ele ficou curioso, mas a fila era muito grande, ele viu uma outra igreja com uma fila um pouco menor. Aí ele foi lá. Era a igreja que tinha um crânio que diziam ser a cabeça de João Batista, o primo de Jesus que foi decapitado por Herodes. Ele pegou a fila, mas teve que pagar antes de entrar na fila. Pegou a fila e ficou esperando ansiosamente a vez dele. Quando chegou na sua vez, ele já estava bem pertinho de uma caixa de vidro que tinha uma caveira dentro, e diziam para ele que era a cabeça de João Batista. E o padre anunciava: quem se ajoelhar na frente dessa cabeça,
vai receber, vai ganhar 500 anos de livramento do purgatório. Poxa, 500 anos? O Brasil tem 500 anos, é muito tempo, hein? Uma joelhadinha de nada ganha 500 anos? Aí ele chegou com a maior devoção, a cabeça de João Batista, a cabeça do primo de Jesus, um crânio lá, gente. A cabeça de João Batista. E a fila atrás dele. Aí ele se ajoelha com toda a devoção e quer fazer uma oração ali. O padre olhou, foi lá, puxou ele, falou: saia, saia, meu irmão, você já ganhou seus 500 anos. Próximo. E ele visitou todos esses lugares que eu te falei. Mas aquela igreja que tinha uma multidão, um balcão na frente, ele se informou o que era. Era uma igreja especial, com uma grande escadaria, onde você poderia tirar os seus familiares do purgatório. Primeiro pagava no balcão, aí tinha o direito de subir a escada. O padre que recebeu o dinheiro desse monge agostiniano, ensinou ele, falou: ó, em cada degrau você reza um Pai Nosso. Em cada degrau você vai subindo e rezando um Pai Nosso. Qual é o parente que você quer que saia do purgatório? Ele falou: meu avô. Como que era o nome do seu avô? O avô dele, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui anotado do avô dele. Ah, tenho. O avô dele, ele fala para o padre: Hendrik Luther. Alemão, Hendrik Luther. Tá bom, então você vai subindo a escadaria de joelhos, um Pai Nosso em cada degrau. E quando você chegar no último degrau, o teu avô, o Hendrik Luther, vai sair do purgatório e vai entrar no paraíso. Eu não ouvi nenhum glória a Deus, por que será, hein? Não, mas não é para dar glória a Deus mesmo. Não é para dar glória a Deus mesmo. Aí ele está lá, subindo a escadaria de joelhos, e um Pai Nosso em cada degrau, e ele começa a olhar do lado, pessoas fazendo a mesma coisa, uma multidão subindo a escadaria de joelhos, todo mundo pagou para ter o direito de subir aquela escadaria, e todo mundo ali rezando para um parente sair do purgatório e entrar direto no paraíso. E ele viu gente chorando, olhou para trás e viu gente chorando, e naquela fé, o justo viverá pela fé. Mas que fé? Hein? O justo viverá pela fé, mas que fé? Todo mundo com fé, subindo a escadaria de joelhos e rezando um Pai Nosso por degrau, e uma escada comprida. E esse monge agostiniano foi olhando do lado, aí veio uma pergunta na cabeça dele, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou. Se bastava pagar algumas moedas e subir a escadaria de joelhos, rezando um Pai Nosso por degrau, para a pessoa sair do purgatório e entrar no paraíso, se bastava só isso, por que então que Jesus morreu na cruz? Foi aí que a ficha dele caiu. Foi aí que a ficha dele caiu. O nome desse monge agostiniano, Martin Luther. Ficou cerca de 5 meses em Roma, viu muita aberração, viu prostíbulos para padres. Ele voltou assim, escandalizado. Voltou para a igreja dele e continuou lá, né? Ele era sacerdote. Ele pertencia àquela ordem agostiniana, ele continuou na igreja. Aí chega o vigário-geral, o chefe dele. O vigário-geral chega: olha, nossa igreja tem muitas relíquias, mas eu consegui mais. Eu trouxe mais relíquias nessa viagem que eu fiz. Escute, o chefe dele, o vigário-geral, ele trouxe um pedaço de madeira da verdadeira cruz de Cristo com o prego que furou a mão de Jesus. O povo se ajoelhava. Um pedaço
da verdadeira cruz de Cristo, com um prego que entrou na mão dele, ó. Trouxe também um pedaço do véu salpicado com o sangue de Jesus. Todo mundo, fazendo o sinal da cruz. Um pedaço do véu com o sangue de Jesus, 1500 anos depois. E ele disse, eu também trouxe uma migalha do pão comido na última ceia. Todo mundo, 1500 anos depois, uma migalha do pão que foi comido na última ceia em Jerusalém, está em Roma. Os historiadores dizem que na Europa tinha tantos pedaços da verdadeira cruz de Cristo que daria para construir um navio maior que o Titanic. O justo viverá pela fé. Mas que fé, hein, minha gente? Que fé. Esse homem, nós conhecemos ele foi julgado, foi exilado, foi preso, foi perseguido, ameaçaram ele com a fogueira, mas ele não podia mais ficar concordando com essa falsa fé. Veja, 1500 anos depois de o próprio Jesus ter vindo a esse mundo, e confirmado, está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, Jesus disse assim para a mulher samaritana, ele falou assim, vem a hora, e agora vem a hora e agora é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Aí Jesus diz ainda para a mulher, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a fé. O justo viverá por essa fé, ensinada por Jesus. E que mais? Jesus, na última noite de vida, lá no Getsemane, fez uma oração. Está no capítulo 17 do Evangelho de João. E ele começa dizendo, Pai, graças te dou por tudo, porque eu consumei a obra que tu me deste a fazer. Jesus ficou 3 anos e meio. Ele iniciou a obra 3 anos e meio antes, e ele está dizendo que 3 anos e meio depois, naquela última noite de vida, ele consumou a obra, a missão que o Pai lhe mandou fazer aqui na terra. E Jesus continua a oração dizendo, e a tua obra é esta, que conheçam a ti só, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Não tem outros intermediários, medianeiros, medianeiras. Essa é a fé, essa é a verdadeira fé. Agora, pessoas querem acreditar na estátua do Buda, colocar comidinha na frente lá e moedinhas para ganhar dinheiro, quer continuar colocando um elefante lá na estante com o traseiro para a porta para ter prosperidade? É fé também, mas está certa? É fé que salva? E nós achamos um absurdo as pessoas acreditarem nessas coisas, mas o povo evangélico também está acreditando em muita pataquada, ou está sendo ensinado a acreditar em pataquadas, em besteiras. E quando é que você vai abrir o teu olho? Pega todos aqueles objetos ungidos que te deram nas igrejas aí, joga no lixo, põe fogo, elimina da tua vida essa superstição, porque você não está sendo diferente desses pagãos, você está numa falsa fé. E por que na Idade Média e até hoje fazem isso, hein? Seja a Igreja Católica Apostólica Romana e agora a Igreja Evangélica também. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque o objetivo é o mesmo, fazer negócio da tua fé. Fazer negócio da crendice do povo brasileiro. Você vai ficar nessa? Olha, preste atenção.
O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse monge chamado Martinho Lutero acabou sendo expulso da igreja, mas não mandaram ele para a fogueira, não. E ele continuou pregando, e ele, entre outras coisas, no seu julgamento, ele declarou um sola, ficou conhecido como sola, uma palavra latina que significa somente. Ele declarou um sola fide, falou em latim, somente a fé. Somente a fé. Mas a gente está vendo que somente a fé não adianta. Depois, outros solas foram acrescentados. Aí sim. Os outros solas que vieram, em latim, sola scriptura, ou só a escritura. Só a escritura. Pega o teu livro, você está com o teu livro aí? Eu disse que esse livro vai dar tudo o que você precisa. Sola a escritura. Depois, solo Christus, somente Jesus. Não tem Maria, não tem Benedito, não tem Expedito, não tem Tadeu, não tem João, não tem Pedro, somente Cristo. Somente Cristo. E ele continuou com os solas e ele disse assim: sola gratia, em latim, traduzindo, é somente a graça. Somente a graça. Porque pela graça sois salvos, diz a palavra, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não é salvo por obras, e nem será salvo por elas. Pelo contrário, pelas obras você será condenado. Mas aqueles que vivem pela fé, somente em Cristo, apoiados na Escritura e creem na graça, os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E estes não passarão pela morte, esses pularão o fogo. E o quinto sola é só lhe deu glória, só a Deus a glória. Glória só a Deus. Agora sim, eu estou ouvindo um glória a Deus. Glória só a Deus. Glórias só a Deus. Dá mais glórias. Glórias só a Deus. Isso, dá glórias a Deus. Ô glória! Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. O justo viverá pela fé, mas esta fé, vamos ficar todos de pé. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia aqui, mas esse pão não é da época de Jesus não, viu? Esse pão foi feito agora, com oração, com consagração, com jejum. Viu? Nós vamos ter a Santa Ceia. Nós não temos essa fé mística deturpada. A tua fé tem que ser pura e verdadeira. E é tão simples essa fé. Essa fé elimina todas as crendices que você até hoje seguiu. Olha como é simples. A palavra diz, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Por todos. Uma fé simples. Simples. Não tem rituais. Não tem coisas complicadas, não tem que subir escadarias de joelhos, não tem que ir a pé a qualquer cidade onde idolatram pedras, ou plásticos, ou chumbos, ou madeiras. Você não tem que fazer nada, só isso. Trocar a falsa fé, que é toda complicada, cheia de rituais, ordenanças e um monte de baboseiras, vamos falar francamente.
Trocar a falsa fé pela verdadeira fé é simples. É simples. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Simples assim. Quem aqui quer ir para o céu, levante a mão. Está tão fácil. Você só vai errar se continuar na falsa fé. Aí vão te conduzir por caminhos tortuosos, atalhos e crendices em espíritos, entidades, em karmas, em mistificações, em objetos milagrosos, objetos ungidos. Aí vão te conduzir pelo erro. Mas a verdadeira fé é simples. É muito simples. Vou perguntar de novo, quem quer ir para o céu? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é presente de Deus. É presente de Deus. É a graça, é a graça. Por isso que qualquer pessoa pode ser salva pela graça. Qualquer pessoa, escute, eu vou repetir isso. Qualquer pessoa. Eu não sei o que você já fez nesta vida. Eu não sei. Mas a palavra de Deus garante que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Tudo o que você tem que fazer é receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E aí você vai estar na verdadeira fé. Aí é só seguir em frente. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão, olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. O justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recua não, vem aqui na frente, vem para cá, não recua não. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Pastor João Ribe, eu quero consertar a minha vida com Deus. Porque eu já conheço a palavra, só que eu estava no desespero por causa de doença, por causa de problemas. Eu comecei a ir a várias igrejas evangélicas, eu comecei a pegar um monte de objeto ungido, milagroso, eu fui caindo nesse laço, eu fui virando um idólatra desses objetos. Agora eu quero pedir perdão a Deus, eu quero voltar para a verdadeira fé. Em nome de Jesus, vem aqui para frente. O povo da Paz e Vida não vai atrás de idolatria nenhuma. Nem de lenço milagroso, nem de bolsa milagrosa, nem de pedrinha milagrosa, nem de varinha milagrosa. O povo da Paz e Vida tem fé e somente na Escritura. E quando a gente tem fé somente na Escritura, é porque esta Escritura inteira fala do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E a Ele toda a honra e toda a glória. Pastor João Ribe, eu preciso de uma oração para fortalecer a minha fé. Eu preciso de uma oração. Eu quero uma oração. Eu ando fraco, fraca na fé. Vem para cá também. E quem veio aqui para frente, vamos nos ajoelhar. A igreja continua de pé, por favor, para ajudar as pessoas. Estendam as mãos na direção delas. E você que está aqui na frente, coloque assim a mão sobre o teu peito, aqui. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu quero a verdadeira fé. E ela é tão simples. Eu abraço esta fé. E eu vou viver eternamente por esta fé. E preciso da ajuda do Senhor para nunca recuar, nem voltar atrás. Eu preciso da tua força, da tua graça,
do teu poder, do teu espírito, da tua sabedoria. Eu preciso da tua companhia. Vem, Senhor, enche o meu peito, enche o meu ser, habita em mim com teu espírito e perdoa os meus pecados. Me purifica agora com o sangue de Jesus e me dê, junto com o perdão, a certeza e a alegria da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Pai querido, que maravilha! Eu não preciso subir uma escadaria para ficar livre 14 mil anos de um sofrimento futuro. Eu não preciso disso, porque o Senhor disse: quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu creio em Ti, e essas pessoas ajoelhadas aqui na frente, essa multidão aqui na igreja, crê em Ti. Todos passaram da morte para a vida. Nós precisamos da ajuda do Senhor para continuar em frente. Ajuda-nos a prosseguir e nunca recuar. Dá-nos o poder do Teu Espírito Santo, a Tua virtude agora. Fortalece a cada um de nós, abre o entendimento para compreender a Escritura e faça grandes obras em nossas vidas. Nós queremos a Tua companhia até o último suspiro, até o último segundo, porque nós declaramos que o Senhor Jesus é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.